Olá pessoal, vamos dar início ao nosso ciclo de formações. Hoje vamos falar da pastoral familiar, como surgiu, como é organizada, seus objetivos e metas. Essa formação faz parte de um ciclo de 4 formações. As outras 3 formações nós vamos falar sobre o pré-matrimônio, em seguida o pós-matrimônio e finalmente sobre os casos especiais. Então, vamos lá. Antes eu queria falar com vocês, da gente começar no assunto propriamente dito, falar sobre a palavra preconceito. Quando a gente fala sobre preconceito, a gente pensa sempre em alguma coisa ruim. Preconceito contra o negro, contra o índio, contra o homossexual, contra o idoso, contra a mulher. Mas nem sempre foi assim. A palavra preconceito, ela é a junção do prefixo pré, que quer dizer anteriormente e antecedência, junto com a palavra conceito, que quer dizer opinião, reputação, julgamento, avaliação. Quando se junta a palavra pré com a palavra conceito, nós vamos ter o pré-conceito, não preconceito, né? E o que é o pré-conceito, né? É um conceito formado antes de se ter conhecimentos necessários e a opinião formada antecipadamente sem maior ponderação. Ou seja, tudo que a opinião que nós, como pastoral familiar, vamos emitir, sem ter conhecimento necessário do assunto, sem pensar muito para falar, nós vamos falar bobagem. E nós, como agentes de pastoral, nós não podemos errar dessa forma. Então, sempre que for solicitada uma opinião para nós, agentes de pastoral, nós temos que ter conhecimento sobre o assunto e ponderar se aquela nossa opinião não vai interferir negativamente em ninguém. Dito isso, vamos continuar. A nossa atividade na igreja, ela passou a ser mais efetiva, né? Antes a gente não podia, com o Concílio Vaticano II, em um de seus decretos, o Apostolicam Actuositatem, no número 1 e 2, e o que diz esse documento, né? Primeiro ele diz que a atividade apostólica dos leigos deve tornar-se cada vez mais intensa, pois sua responsabilidade específica é absolutamente necessária à missão da Igreja. Ou seja, nós, a partir do Concílio Vaticano II, temos a obrigação de participar da missão da Igreja. A gente não pode ficar alienado a isso, mesmo porque os padres não teriam condições de atender a todas as demandas que a igreja tem se não tivesse a ajuda de nós leigos. Então nós precisamos e devemos participar sempre da vida da igreja. Diz ainda, o apostolado dos leigos, decorrente de sua vocação cristã, nunca poderá faltar à igreja. A vocação cristã, por sua vez, também é uma vocação para o apostolado. Ou seja, nós como batizados e apóstolos, nós nunca poderemos faltar à igreja. Nós devemos sempre estar em trabalho contínuo. Foi dada essa abertura, nós temos que participar. Isso já vem de encontro, lá no nosso primeiro plano de pastoral, do Dom Pedro Carlos Cipollini, na sua página 16, dizia assim, por isso, em toda a diocese, requer uma pastoral familiar intensa e vigorosa para proclamar o evangelho da família, reconhecidos e respeitados, a partir que indica o nosso bispo, temos que compreender a situação da família hoje, as finalidades do matrimônio, as características do matrimônio como sacramento e a educação cristã dos filhos. Então ele foi bem claro. A diocese precisa de uma pastoral familiar intensa e vigorosa. E ela só vai ser intensa e vigorosa se nós, agentes de pastoral, formos intensos e vigorosos. Então não podemos deixar de participar. E o segundo plano de pastoral do Dom Luiz, ele vem a ratificar isso e completar esse primeiro plano de pastoral. Por quê? Lá na sua página 11, no parágrafo B, ele fala, estabelecendo o setor família em nossa diocese, diante da necessidade imediata da igreja em articular sua ação pastoral de forma conjunta ou orgânica. E também fala, na sua página 12, melhor interação entre os trabalhos da pastoral familiar com as demais atividades paroquiais e fortalecer a pastoral orgânica. Ou seja, lá atrás, como nós vamos ver no futuro, o Papa João Paulo já previa a pastoral orgânica, só que em função de vários problemas ela não conseguiu deslanchar. E o Dom Luiz hoje
com a criação do setor família, vem fortalecer, né, essa ligação entre as pastorais. E o que é a pastoral familiar, né? Ela é um serviço que se realiza na igreja e com a igreja, de forma organizada e planejada. Todas as nossas ações como pastoral familiar devem ser organizadas e planejadas. Não podemos ter nenhuma atitude a esmo, senão ela não vai ter os frutos desejados. Através de agentes específicos, que somos nós, agentes específicos dentro da pastoral familiar que vão ser formados para isso, com metodologia própria. A pastoral familiar tem sua metodologia própria, como tem a pastoral da criança, como tem a pastoral do batismo, a pastoral familiar também tem a sua metodologia própria. E tendo como objetivo apoiar a família a partir da realidade que se encontra, para que se possa existir e viver dignamente, estabelecer relacionamentos, formar as novas gerações conforme o plano de Deus, que a gente percebe hoje que a família está ladeira abaixo, né? Em função de toda essa ações que estão sendo feitas contra a família, através da internet, das TVs, nessas novelas, tudo. Então nós precisamos fazer a nossa parte e voltar com que a família, com que as próximas gerações sejam de acordo com o plano de Deus. E abrange todas as famílias, independente de sua situação familiar, com o propósito de promover a inclusão e resgatar os valores e a dignidade de cada pessoa. Então essa é a pastoral familiar. E como é que começou essa caminhada, né, da pastoral familiar? Em 1981, no 4º Sínodo dos Bispos, foi promulgada a exortação apostólica Familiares Consórcio, que fala sobre a missão da família no mundo de hoje. E essa exortação, ela foi dividida em 4 partes, né? Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte fala sobre luzes e sombras na família de hoje. Hoje, lá em 1981, hoje está muito pior. Fala sobre também na segunda parte, sobre o desígnio de Deus, sobre o matrimônio e sobre a família. Na sua terceira parte, fala sobre os deveres da família cristã. E na 4ª parte, fala sobre a pastoral familiar, etapas, estruturas, responsáveis e situações. Percebo que lá já em 1981, o Papa já falou, já criou a pastoral familiar, nesta exortação apostólica. E no Brasil, né? No Brasil, a pastoral familiar começou a sistematizar a sua caminhada a partir de 1989, onde foram realizados vários encontros nacionais com representantes de alguns movimentos e serviços familiares. E o resultado disso foi que em 1992 foi criado em Curitiba o Instituto da Pastoral Familiar, hoje é INAPAF, Instituto Nacional da Pastoral Familiar, com sede em Brasília. E para auxiliar também a pastoral familiar, tem as conferências do Episcopado Latino-Americano, que de tempo em tempo se reúne para editar novas diretrizes, principalmente para a pastoral familiar. A última que houve foi a de Aparecida, em 2007, se não me engano. E culminou, finalmente, em 2004, né, aqui com o texto aprovado pela 42ª Assembleia Geral no mês de abril, em Itaici, Indaiatuba, foi promulgado o Diretório da Pastoral Familiar. Tudo que a gente precisa saber sobre pastoral familiar está no Diretório da Pastoral Familiar. Então não preciso nem dizer que este Diretório da Pastoral Familiar e a Exortação Apostólica Familiares Consórcio são os 2 principais documentos que nós, agentes de pastoral, temos que ter na nossa cabeceira para executar nosso serviço de pastoral familiar de uma forma contundente. Percebeu-se, né, Papa percebeu, que a missão da pastoral familiar é muito mais ampla, urgente e indispensável, né? Atualmente, a pastoral familiar pode contribuir para que a família seja reconhecida e vivida não só como lugar de sacrifício, mas também de realização humana, a mais intensa possível, na realização de paternidade e de maternidade e filiação. Ou seja, nós temos que mostrar para os outros, através de nossa vivência de família, que viver em família é bom, que a família, conforme Deus criou, ela é boa e só tem que dar frutos bons, né, para todo mundo. Então essa nossa agora, precisamos viver para falar o que vivemos, né? Não dá para dissociar, a gente falar uma coisa e viver outra.
Lá, ó, o Bento XVI, lá no discurso inaugural de Aparecida de 2007, disse lá: por isso, a família deve ser ajudada por uma pastoral familiar intensa e vigorosa. E ela só vai, volto a dizer, ela só vai ser intensa e vigorosa se nós, agentes de pastoral, formos intensos e vigorosos. E qual é a missão da pastoral familiar, né? A missão evangelizadora da pastoral familiar é, primeiro, a defesa e promoção da pessoa em todas as etapas e circunstâncias da vida, desde a concepção até a sua morte natural. Defesa dos valores cristãos para o matrimônio e os relacionamentos pessoais e familiares. Nós, como pastoral familiar, devemos defender o matrimônio cristão, como Deus, como Jesus instituiu. Como Jesus instituiu. Até que a morte ele é indissolúvel e que, uma vez casados, não existe separação, não pode existir separação. Para isso é imprescindível promover articulações dentro e fora da igreja, para defender a vida em todas as suas etapas e dinamizar orientações em favor da família. Ou seja, se promover articulações assim, não basta só a gente falar de pastoral familiar e da família dentro da igreja. Tá? Porque na maioria das pessoas que estão dentro da igreja entendem, nós precisamos externar isso. E o que é essas articulações? Se você tiver a oportunidade de falar para uma escola, de falar num evento, para prefeituras, para sempre ter articulações, sempre fazer eventos externos à igreja para colocar nossa posição como família, tá certo? E as metas, né? Quais são as metas da pastoral familiar? Ela possui 4 metas principais. A primeira é fazer da família uma comunidade cristã. A segunda é fazer com que a família seja santuário da vida, né? Esteja aberta aos filhos. A terceira é resgatar para a família seu justo valor de célula primeira e vital da sociedade. Hoje, a família está cada vez mais sendo massacrada e perdendo o seu valor. Então, nós temos que resgatar esse valor. E o quarto é tornar a família missionária e igreja doméstica. Dificilmente hoje a família reza unida. Mesmo marido e mulher, eles podem até rezar, mas a maioria estão rezando separados. Então nós precisamos voltar a mostrar que rezar em família é bom, que só vai ajudar o desenvolvimento da família. Os pais rezarem juntos com os filhos. Não precisa rezar o dia inteiro, não. Pegue algum momento de oração, onde todos estejam juntos, façam as orações, crie esta dinâmica de oração que vai ser muito bom. Os objetivos, né? Como metas também tem os objetivos. O primeiro objetivo da pastoral familiar é formar agentes qualificados. A gente não pode simplesmente, porque é agente da pastoral familiar, sair por aí falando qualquer coisa. Nós temos que nos qualificar para saber o que estamos falando e não errar. Acolher a família a partir da realidade que se encontra. Hoje não importa a realidade que a família se encontra. Tanto que o Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, frisou bem isso com os casos especiais. Temos que santificar os laços familiares, apoiar a família no seu papel educador. Aqui é muito importante, porque hoje está se confundindo e transferindo o papel educador da família para a escola. Não é bem assim. Quem educa é a família. A escola ensina, né? Ela só potencializa o que foi aprendido em casa. Valorizar os tempos litúrgicos e datas civis. Hoje temos vários tempos litúrgicos, várias datas que podem ser usadas para reunir as famílias e fazer delas, trazer uma proximidade mais próxima para a igreja. 2 exemplos claros para nós são a Semana da Família, que acontece em agosto, e a Semana da Vida, que acontece de 1 a 7 de outubro, culminando com o dia do nascituro. Então a gente tem esses 2 momentos importantes, e tem outros também, mas esses momentos importantes que a gente pode fazer ações para trazer as famílias junto e que elas passem a participar da comunidade. Articular o trabalho em conjunto com as outras pastorais e movimentos eclesiais. Não esperar que alguém peça ajuda. Vamos procurar quem está precisando de ajuda. Às vezes a pessoa não pede ajuda para a gente porque acha que a gente não vai dar ajuda, que não tem tempo para isso. Por isso que nós temos que procurar. E estabelecer articulações também com forças externas da igreja. Aquilo que eu falei.
seja com prefeituras, seja com entidades, outras entidades, para quê? Para que a gente possa atingir a família mais ainda do que se fosse só dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho da pastoral familiar a nível de Brasil. Em todo o estado brasileiro tem a pastoral familiar atuante nas paróquias. Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, lá existe a pastoral familiar. Nós, daqui de São Paulo, nós estamos situados aqui no Sul 1, que é o estado de São Paulo, que é a Regional Sul 1 da CNBB. A Regional Sul 1 da CNBB, ela é subdividida em 8 regiões, sub-regiões pastorais. Nós estamos alocados na sub-região Campinas, né? Essa sub-região Campinas, ela está dividida, ela abrange 6 dioceses: São Carlos, Limeira, Piracicaba, Campinas, Bragança Paulista e nós de Amparo. A nossa cidade de Amparo, né? A nossa cidade de Amparo está dividida em 5 foranias, né? Primeira forania lá, a forania Nossa Senhora da Penha, da cidade de Itapira, que abrange 7 paróquias. A forania São José, que abrange a cidade de Mojimirim, também com 7 paróquias. A forania de Santana, que abrange as cidades de Santo Antônio de Posse, Olambra, Jaguari e Pedreira, com 8 paróquias. A forania Jesus Bom Pastor, que abrange a cidade de Amparo, com 6 paróquias. E a forania Nossa Senhora do Rosário, que abrange as cidades de Águas de Lindóia, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, com 6 paróquias também. Então vocês podem perceber que é muito grande a pastoral familiar, seja o nacional, seja o regional, seja o estadual, na nossa diocese. Então o trabalho tem bastante e nós precisamos de muitos agentes de pastoral. Então é extremamente importante, você que tem a vontade de participar, entre em contato com a comissão, com o casal coordenador da sua paróquia, e se inscreva lá, participe das reuniões, participe. Vamos ter um ciclo de formações extremamente importante, com as guias de implantação também da pastoral familiar. Então participe da nossa família de pastoral familiar, né? E para isso funcionar, tem que ter um trabalho em equipe, né? E começa lá em cima na Comissão Nacional. O Nacional, quem faz todas as determinações, né, da pastoral familiar através de estudos, encaminha isso para o regional e eles, através de assembleias, reúnem as sub-regiões e passam todas essas definições. A sub-região, por sua vez, pegam essas determinações, essas definições, e encaminha para as comissões diocesanas. E as comissões diocesanas, que somos nós, encaminham para a paróquia. Então vocês percebam, se isso não acontecer, se uma dessas peças da engrenagem, uma dessas engrenagens do equipamento falhar, quem está para baixo fica sem informação. Imagine se o regional não passasse as informações que recebe do nacional. As sub-regiões ficariam vendidas, as comissões diocesanas ficariam vendidas e nós da paróquia não saberíamos o que fazer. Isso é extremamente importante, que uma vez recebendo essas informações, nós da diocesana e nós das paróquias temos que fazer o possível para realizar aquilo em favor das famílias. Aqui, para vocês terem uma ideia, só do nível de organização da pastoral familiar, ela começa lá em cima com a Comissão Episcopal para a Vida e Família, onde com o seu presidente, bispo e membros e o assessor nacional, até a comissão paroquial do casal coordenador e do pároco. Nós estamos aqui embaixo. Isso vai passar pela Comissão Executiva Nacional, pela Coordenação Regional, pela Comissão Diocesana, todo com as suas ramificações, né, com setores de pré-matrimônio, pós, casos especiais, casal administrativo financeiro. Então, é mais para vocês terem uma ideia de como é organizada a pastoral familiar a nível de Brasil. É um negócio extremamente grande e sério em favor das famílias. Então, nós temos que participar disso. E como é que é organizada, né? Considerando a realidade brasileira e a experiência eclesial, a Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família propõe a seguinte organização a nível diocesano e paroquial, né? Ela é dividida em os setores de pré-matrimônio, pós-matrimônio e casos especiais. São as 3 divisões da pastoral familiar. Depois nós vamos falar das outras da pastoral de conjunto.
O pré-matrimônio ele é dividido em 3 fases: a fase remota, a fase próxima e a fase imediata. Na fase remota, nós podemos trabalhar com catequese, com crisma, com jovens e com encontro de namorados, né? Na preparação próxima, é basicamente o encontro de noivos, tá certo? Onde são preparados, os noivos são preparados através dos encontros para a vida matrimonial. E a preparação imediata, que fala sobre a liturgia do casamento, sobre o diálogo dos noivos com o padre e sobre os ensaios de casamento. Já no pós-matrimônio, é feito um trabalho com os recém-casados e os pais, né? Os pais das famílias, no caso, os pais do batismo, né? Em decorrência, quando a gente vai fazer a preparação do batismo, pode fazer um trabalho com os pais da catequese, porque hoje é sabido que os pais da catequese, eles levam os filhos na catequese, ou depois ficam no carro esperando, ou vão embora e voltam a buscar depois. E os pais do crisma e dos jovens, que esse não precisa nem se dar o trabalho de levar. Eles vão e voltam sem que os pais tenham que ir. Então, é extremamente importante que a gente faça o trabalho com essa classe de pais, né, para que eles também se integrem à comunidade e saibam, primeiro, a formação que seus filhos espirituais, que seus filhos estão tendo, né, e que também passem a fazer parte da comunidade, através de ações onde eles podem ajudar no futuro. E os casos especiais? Aqui eu coloquei algumas só, e tem muitas outras que quando formos falar na formação dos casos especiais, a gente vai falar uma a uma. Então aqui tem um exemplo das uniões livres de fato, onde um casal se junta e passa a morar juntos sem nenhuma expectativa, seja de formar família, seja de só para viver junto e ponto final. O famílias monoparentais, né, que são solteiros acima de 40 anos, divorciados que não tiveram uma nova união, os viúvos, idosos e por aí outros, né? Nós já temos nós já estamos trabalhando com esse tipo de público, né, através dos encontros com Cristo. Nós fizemos 2 encontros, né, um na cidade de Mojimirim e outro aqui na cidade de Amparo. Para vocês terem uma ideia, eles tiveram em Mojimirim a participação de 96 pessoas e em Amparo 106 pessoas, com a média de idade aí por volta de 70, 80 anos. Então, você vê, era muita gente que estava afastada da igreja, que sentia aquela vontade de ter alguma coisa para participar. Então, a gente, com isso daí, a gente acaba trazendo mais gente para a igreja. E principalmente gente que participava da vida da igreja, que por motivo de saúde deixou de participar. Temos também pais e mães solteiras, casais juntados e os casais em situações irregulares, que seriam os casais que tiveram um matrimônio que não deu certo, se divorciaram e contraíram uma nova união. Aqui você pode trabalhar com vários casais de várias uniões. Nós, especificamente, temos o Encontro com Jesus Bom Pastor, que está bem consolidado em nossa diocese. Já estamos indo para o 8º encontro esse ano, onde participam desse encontro casais em segunda união. Então, quando tivermos casos especiais, nós vamos falar mais desse encontro. Tá bom? Então, esta é a distribuição que a Comissão em Direito para a Defesa da Vida também da Pastoral Familiar fez a divisão para a Pastoral Familiar. E cada uma delas a gente vai ver em tempo em outras formações. E quem são os responsáveis, né, pela Pastoral Familiar? Nós estamos falando de bispos, sacerdotes e diáconos. Começa deles, né? Eles que têm que falar, não, eu quero a Pastoral Familiar na minha paróquia. Então vamos aí, através deles que começa tudo. Religiosos e religiosas, agentes leigos devidamente formados, que somos nós, né? Depois da formação de formados, a gente passa a atuar como agente de pastoral familiar. As famílias, né? Que elas devem ser envolvidas também em todo esse trabalho da pastoral familiar. Os movimentos, né? Que eles não podem ficar de fora, né? Eles são responsáveis por também fazer parte das famílias. Serviços e institutos familiares, extremamente importantes, leigos especializados, quando precisar de alguma informação um pouco mais técnica, seja de psicólogos, de médicos, alguma coisa, então seria importante ter alguns nas nossas, junto com a gente para poder trabalhar. E outros agentes que são os casos especiais, que precisam de uma formação um pouco
diferenciada por se tratar de casos difíceis, né? Falando um pouco de pastoral orgânica, né? Que no começo lá o Papa João Paulo já falava de pastoral orgânica, que também ela não andou muito, e o Papa e o Dom Luiz, nosso bispo, né? Ele falou do setor família. E vou explicar por quê, né, do setor família. Então, a pastoral orgânica, o que é que se pensou na pastoral? O que o Papa João Paulo II pensou, né, na pastoral orgânica? Por ser uma pastoral muito abrangente, o casal, filhos, parentes, a comunidade, a sociedade, deve trabalhar com outras pastorais, falando da pastoral familiar, porque tudo parte da família e ao mesmo tempo se dirige à família, e é voltado para a família, um dos eixos transversais da ação evangelizadora. Fala também que nela todas as pessoas têm lugar, todas as pastorais, movimentos, serviços, institutos, de uma maneira ou outra, têm sua contribuição a dar, como também sua contribuição a receber. Então, nós, quando participamos juntamente com outra pastoral, com outro movimento, a gente vai ensinar alguma coisa para eles, mas vai aprender também uma parte do serviço deles. Então é extremamente importante esse trabalho em conjunto, né? E a pastoral familiar, ela necessita de ser acolhida a partir de seus próprios carismas, pelas comunidades religiosas e pelos movimentos em geral, porque nós, da pastoral familiar, temos nossos carismas, 12 carismas. A pastoral da criança tem o dela, os vicentinos têm o dele, pastoral da sobriedade. Então, essa junção que vai fazer o bem para as famílias, que vamos somar conhecimentos, né? Isso foi falado na Conferência de Santo Domingo do Ceilão em 1992. E a pastoral familiar, pela pastoral orgânica, né? Falando de pastoral orgânica, ela surge como uma resposta da igreja em favor da família, que é agredida, se desestrutura e tem dificuldade de existir, evangelizar os relacionamentos e formar cidadãos. É o que está acontecendo, vinha acontecendo antes e está acontecendo no mundo de hoje. Tem mais gente querendo destruir do que querendo construir a família. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Já dizia São João Paulo II, né? O futuro da humanidade passa pela família. Mas a pastoral orgânica, ela não... O que o Papa pensava, né? Por exemplo, quando a gente fala de batismo, eu citei aqui alguns movimentos de pastorais para a gente ilustrar a fala do Papa. Quando a gente fala de batismo, a gente fala de crianças, pais e irmãos. Quando a gente fala de vicentinos, nós também estamos falando de família, pais e filhos. Quando nós falamos de pastoral da criança, nós estamos falando de crianças, de pais e de irmãos. Quando nós falamos de pastoral da sobriedade, nós estamos falando de pais, irmãos e filhos. E por aí vai com as outras pastorais também. Se você pegar todas as outras pastorais e movimentos, tem pai, tem filho, tem irmão, tem tudo envolvido. E qual é a palavra que é comum a todas essas pastorais e movimentos? É a família. Então o Papa pensou, se a família está comum a todos esses pastorais e movimentos, nada mais justo que a pastoral familiar seja o guarda-chuva para as ações junto com essas outras pastorais. Que dela partam as ações que vai fazer com que as outras pastorais atuem junto às famílias. Mas isso não foi aceito muito bem pelas outras pastorais. A gente teve alguns exemplos de que quando a pastoral familiar chegava para conversar, se pensava assim, lá vem aqueles entrão da pastoral familiar querendo mudar tudo que a gente faz até agora. E não é bem isso, né? A pastoral familiar, quando entra junto com outras pastorais, ela entra para somar, não para dividir. Mas, por conta disso, infelizmente, a pastoral orgânica não andou como se deveria. Por isso que está sendo tentado criar o setor família. Ele vem sendo criado para integrar a pastoral familiar com as demais pastorais e movimentos da diocese, como pretendia a pastoral orgânica. E essa setor família é uma necessidade também identificada pelo plano de pastoral do Dom Luiz. E como é que vai ser isso? Ao invés, vão participar do setor família representantes de todas as pastorais e movimentos que trabalham com família. Ou seja, vai ter um membro de cada pastoral e movimento. Então, qual é a grande diferença da pastoral de conjunto para o setor família? Na pastoral de conjunto, quem
concentrava as informações para distribuição era a pastoral familiar. No setor família vai ter uma comissão onde a pastoral familiar vai fazer parte e esta comissão que vai distribuir as ações para as outras pastorais. Se entende que desta maneira esse trabalho da pastoral de conjunto, né, vai fluir de uma forma melhor com esse setor família. E eu queria terminar essa nossa formação com esta dinâmica. Chama Estamos Todos no Mesmo Barco. Eu vou narrar e vocês prestem atenção. Há muitos anos, Tom era funcionário de uma empresa muito preocupada com a educação. Um dia, o executivo principal decidiu que ele e todo o grupo gerencial, um total de 12 pessoas, deveriam participar de um curso de sobrevivência que tinha a forma de uma longa corrida de obstáculos. A prova era cruzar um rio violento e impetuoso. Para a surpresa de todos, pela primeira vez, o grupo gerencial foi solicitado a dividir-se em 3 grupos menores de 4 pessoas para a superação daquele obstáculo. Os grupos eram A, B e C. O grupo A recebeu 4 tambores de olhos vazios, 2 grandes toras de madeira, uma pilha de tábuas, um grande rolo de corda grossa e 2 remos. O grupo B recebeu 2 tambores, uma tora e um rolo de barbante. Já o grupo C não recebeu recurso nenhum para cruzar o rio. Eles foram solicitados a usarem os recursos fornecidos pela natureza, caso conseguissem encontrar algum perto do rio ou da floresta mais próxima. Não foi dada nenhuma instrução a mais, simplesmente foi dito aos participantes que todos deveriam atravessar o rio dentro de 4 horas. Tom teve a sorte de estar no grupo A, que não levou mais do que meia hora para construir uma maravilhosa jangada. Um quarto de hora mais tarde, todo o grupo estava em segurança e com os pés enxutos no outro lado do rio, observando os grupos em sua luta desesperada. O grupo B, ao contrário, levou quase 2 horas para atravessar o rio. Havia muito tempo que Tom e sua equipe não riam tanto como no momento em que a tora e os 2 tambores viraram com seus gerentes financeiro, de computação, de produção e de pessoal. E o melhor estava por vir. Nem mesmo o rugido das águas do rio era suficiente para sufocar o riso dos 8 homens quando o grupo tentou lutar contra as águas espumantes. Os coitados agarraram-se a um emaranhado de galhos que estavam se movendo rapidamente com a correnteza. O auge da diversão foi quando o grupo bateu em um rochedo, quebrando os galhos. Somente reunindo todas as forças que lhes restavam, foi que o último membro do grupo C, o gerente de logística, todo arranhado e com os óculos quebrados, conseguiu atingir a margem 200 metros rio abaixo. Quando o líder do curso voltou, depois de 4 horas, perguntou: "Então, como vocês se saíram?" O grupo A respondeu em coro: "Nós vencemos, nós vencemos." O líder do curso responde: "Vocês devem ter entendido mal. Vocês não foram solicitados a vencer os outros. A tarefa seria concluída quando os 3 grupos atravessassem o rio dentro de 4 horas. Nenhum deles pensou em ajuda mútua, nem sonhou em dividir os recursos, tambores, cordas e remos, para atingirem uma meta comum. Não ocorreu a nenhum dos grupos coordenar esforços para ajudar os outros. Foi uma lição para todo o grupo gerencial. Todos caíram direto na armadilha. Mas, naquele dia, o grupo aprendeu muito a respeito de trabalho em equipe e de lealdade em relação aos outros. Se parássemos, moral da história, né? Se parássemos de encarar a vida e as pessoas como um jogo e milhões de adversários, muito provavelmente sofreríamos menos, compreenderíamos mais os problemas alheios e encontraríamos muito mais conforto nos braços de cada um. Mas, infelizmente, nos enxergamos como rivais,
como se estivéssemos em busca de um tesouro tão pequeno que só poderia fazer vitorioso uma única pessoa. Lê do engano. O maior prêmio de nossa existência está na capacidade de compartilhar a vida. Dica: estamos todos no mesmo barco. Experimente acolher ao invés de julgar, perdoar ao invés de acusar e compreender ao invés de revidar. É difícil, sem dúvida, mas é possível e extremamente gratificante. A vida fica mais leve, o caminho fica mais fácil e a recompensa fica mais valiosa. A equipe só sobrevive quando todos estiverem empenhados e comprometidos com os resultados, respeitando indistintamente a tudo e a todos. Pessoal, eu queria encerrar essa nossa fala, essa nossa formação de hoje, com a frase do padre Sebastião Santana que diz: tudo que a gente fizer pela família é pouco. Espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos na próxima formação sobre o pré-matrimônio. Até lá!